Olá a todos, meu nome é Caio e esse é meu aquário e esse é o primeiro vídeo no novo cronograma do canal de postar um vídeo por semana, toda quarta-feira. E hoje falaremos sobre a planta misteriosa e responderei perguntas sobre iluminação. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Estarei dando bastante atenção a todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, sobre a planta misteriosa. Como vocês podem ver, ela ainda está ali no cantinho dela. E eu ainda não coloquei embaixo d'água nenhum exemplar dela. Mas, observei uma coisa aqui que foi um sinal, que já é um indicativo de que colocar ela embaixo d'água talvez não dê certo. Por quê? Nas plantas anfíbias, que estão adaptadas no modo submerso, quando você submerge elas, as folhas passam por uma adaptação. Pode acontecer de algumas folhas se soltarem, mas é um processo lento, certo? Não ocorre um apodrecimento imediato da folha. E aconteceu que essa planta aqui, do filtro, ela começou a ficar pesada e uma das folhas ficou embaixo d'água. E olha o que aconteceu. Ela começou a apodrecer. Se ela já começou a apodrecer com um dia embaixo d'água, isso já é um sinal de que ela não vai se adaptar ao ambiente submerso, certo? Então, ela não é uma planta anfíbia. Ela pode ser uma planta que gosta de muita umidade. Deve ser alguma parente de samambaia, algum tipo de samambaia, né? Mas ela não aguenta ficar submersa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa folha, agora mesmo, certo? E estou pensando seriamente em tirar a planta do aquário, porque ela vai continuar recebendo peso, vai continuar caindo dentro da água e as folhas vão apodrecer. E eu não acho isso uma coisa legal. Então eu acho que a alternativa vai ser logo logo tirar ela do aquário. Tirei aqui, ó. Peguei a folha. Então, pessoal, eu acho que parte do mistério foi solucionado. Não precisei fazer o experimento. Observamos aqui que ela não vai suportar ficar submersa. Então, não tenho necessidade de colocar num vasinho, ou no aquário das mudas, ou no aquário principal. Certo? Acho que vocês vão concordar comigo. Deixe nos comentários aí se vocês acham que eu estou certo ou estou errado. E agora, para outra parte do vídeo, que é sobre iluminação. Como já mencionei em alguns vídeos aqui, a minha iluminação atual é uma Smart LED de 4 barras, onde são 2 branco frio, uma azul e uma Grow, que é a mistura de LEDs vermelhos e azuis, certo? Com o dimmer Wi-Fi, tendo a possibilidade de fazer o efeito amanhecer e anoitecer. E isso é configurado no aplicativo da controladora Wi-Fi. São 2 controladoras por causa do tamanho das barras, certo? E são 2 fontes nesse sistema aqui, porque é uma barra são barras de 80 centímetros. O aquário tem 85 de comprimento, certo? Então fica assim. Mas nem sempre usei esse sistema. Por muito tempo eu utilizei lâmpadas comuns, de casa. Como vocês podem ver nos vídeos antigos, e deu muito certo, certo? E resolvi mudar para ter uma qualidade melhor de variedade de espectro luminoso. Porque algumas plantas não precisam apenas da luz branca chapada, aquela coisa ali. Pode até ser favorável para algas. As plantas utilizam muito o espectro azul e o espectro vermelho também. Então, se você tem a possibilidade de fornecer essa faixa de luz separadamente na sua luminária, isso é um potencial bacana para você ter um bom desenvolvimento das plantas e não favorecer tanto as algas, porque na luz branca você tem, por exemplo, a luz verde misturada. E as plantas não precisam de luz verde, elas refletem totalmente a luz verde. Por isso que nós vemos as folhas verdes, certo? E no meu aquário das mudas, eu utilizo um refletor comum, luz branca mesmo, de 9 watts. Ali são plantas de baixa exigência, está a uma distância de 15 centímetros mais ou menos da flor d'água, e tem suprido muito bem as plantas. Como dá para ver aqui,
Tá tudo muito verde, folhas brotando, tudo muito bonito. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês precisam saber que é essencial sobre iluminação? Primeiro, a faixa de espectro que você vai utilizar, certo? Se você for usar lâmpadas brancas, use branco frio, pois é o branco mais branco, certo? Branco quente tem muito amarelo, tem pouco azul. Então, a luz branco frio vai ter uma quantidade maior de azul e as plantas precisam dessa luz azul também. Então, tem como trocar sim plantas com lâmpadas comuns. Uma outra questão fundamental que você tem que pensar é na intensidade de luz. Se o seu aquário é novo, não comece de cara com uma iluminação extremamente forte. Comece com ela mais fraca e vá aumentando aos poucos, observando a demanda das plantas, observando o desenvolvimento de algas, para que você não tenha uma dor de cabeça muito grande e você não tenha um surto de algas, certo? E uma outra coisa muito importante também sobre a iluminação é o tempo. Eu recomendo, e muitas outras pessoas recomendam, que você utilize inicialmente 6 horas diárias de luz. E depois que você tem um sistema adaptado, você pode ir aumentando essa quantidade de horas, por exemplo, de meia em meia hora por semana. Tipo, essa semana, hoje vou aumentar mais meia hora no tempo. Passo uma semana, na semana seguinte, 7 dias depois, aumento mais meia hora. Aí vai passar outra semana, aumenta mais meia hora. E chegando até umas 9 horas de iluminação, 8 horas de iluminação. Há quem consiga até manter 10 horas de iluminação, mas vai depender de cada aquário, certo? Como eu sempre falo, cada aquário é cada aquário. Por que eu digo que cada aquário é cada aquário? Porque vai ter substratos diferentes, nível de nutrientes diferentes, plantas diferentes, tipo de lâmpada diferente, coluna d'água diferente, certo? Cristalinidade da água diferente, distância entre a lâmpada e a água diferente. Então, não existe uma receitinha. Tem princípios básicos que você deve seguir, mas não existe uma receitinha perfeita que vai servir de base para qualquer aquário. Você tem que ir descobrindo, você tem que ir adaptando, você vai seguir princípios básicos. Mas você tem que ter noção de que tem que ir aos poucos, tem que ir adaptando para não ter dor de cabeça, certo? Uma outra coisa muito importante sobre iluminação também é que é necessário que tenha regularidade. O que isso quer dizer? Que a iluminação ligue no exato horário todo dia e desligue no exato horário todo dia e fique ligado na mesma quantidade de tempo todo dia. Porque na natureza, ok, ocorrem pequenas variações ao longo do ano, mas o dia sempre começa no mesmo horário e termina no mesmo horário, certo? Pode ter algumas variações de minutos entre o nascer e pôr do sol ao longo dos dias, ao longo dos meses, mas, via de regra, existe um padrão. Não é na natureza, o sol não nasce num dia 6 da manhã e no dia seguinte vai nascer 10 da manhã, certo? Existe um padrão, existe um cronograma natural, um relógio natural, e o aquário precisa se ter esse relógio natural funcionando perfeitamente, assim como é na natureza. E como você consegue isso? Com interruptores inteligentes, tomadas inteligentes, timers de tomada comuns, analógicos, enfim, existem várias formas. Mas é essencial que você tenha essa automação na iluminação, no acender e no apagar. O mesmo vale para o CO2. A mesma coisa. Tem que ter o mesmo horário que vai ligar e o mesmo horário que vai desligar. E sobre o CO2 especificamente, é importante que ele ligue 1 hora antes ou 2 horas antes do CO2 da luz ligar, e desligue 1 hora antes ou 2 horas antes da luz desligar. Por exemplo, aqui, o meu CO2 liga 10 horas, a luz liga 11 horas da manhã, depois o CO2 desliga 6 horas da noite e a luz desliga 7 horas da noite. Então, todo dia esse reloginho. E isso é essencial para que os peixes tenham estabilidade, os peixes tenham tranquilidade, as plantas tenham um ciclo de fotossíntese equilibrado, certo? Então,
é importante você ter essa regularidade. O aquário precisa de regularidade, certo? De manutenção, de filtragem, de iluminação, CO2, tudo precisa ser estável e regular. Da mesma forma também que o nível de iluminação tem que ser estável. Você não pode, hoje vou deixar a luminária em 50%, amanhã vou deixar em 100%. Não. Se você for aumentar a potência da luminária, você tem que também aumentar aos poucos, gradativamente, para que as plantas se adaptem, para que os peixes se adaptem. Então, é isso, pessoal. Não tem mistério. Simplesmente precisa de rotina, estabilidade e precisão. Então, existem vários recursos tecnológicos que podem ajudar você a fazer isso. Dá para fazer isso com iluminação caseira, certo? Sem problema nenhum, dá para fazer. Eu utilizei por muito tempo para controlar a iluminação do meu aquário o Sonoff Mini, por exemplo, que é um interruptor inteligente. Baratinho, vocês compram no AliExpress, Shopee, da China ou do Brasil, tanto faz. Na época que eu comprei os meus que eu tenho aqui em casa, estavam custando uns R$12. Tinha muita promoção disso na época. Hoje o preço aumentou um pouco, mas ainda assim está barato, certo? E tem os timers analógicos. Você conecta na tomada direto, tem aquela rodinha que você configura o horário, então tem várias opções. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima!